amigos, está começando mais um programa A Voz da Fé, o programa da Diocese de Campina Grande, que é produzido e apresentado pela Pastoral da Comunicação, nessa parceria com a TV Itararé, afiliada da TV Cultura, aqui em Campina Grande. Neste dia 15 de junho é uma data importante, é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Um assunto difícil, um assunto delicado, mas infelizmente que acontece muito aqui no nosso país, e é sobre ele que a gente vai falar agora. E quem está aqui com a gente é Rosa Amélia Vitorino, que é coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, para a gente falar sobre esse tipo de abuso, esse tipo de violência que acomete a população idosa, principalmente aqui no Brasil, né, Rosinha? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Rosinha, a gente está falando aqui da situação de violência contra a pessoa idosa. A Pastoral da Pessoa Idosa lida muito com esses casos, acontece muito, com muita frequência, chega até vocês esse tipo de denúncia? Infelizmente, chega sim. A maioria da população do nosso país ainda vive em situação de exclusão, de fragilidade social e de abandono. E nos entristece bastante esse tipo de coisa. Ao longo de sua vida, as pessoas, quando formam uma família, ela constrói sua família, trabalha para criar seus filhos, contribui com o desenvolvimento social do país. E quando chega na velhice, que deveriam ter uma vida digna, infelizmente esses direitos são negados e eles são vítimas de diversos abusos. E o que mais nos deixa triste é que a maioria dos abusos, da violência, são provocadas pelos próprios familiares. Quais são os tipos de violência, né, que podem acometer? A gente, quando fala em violência, tem agressão física, Sim. mas não é só agressão física, né? Quais são os tipos de violência? Infelizmente, as pessoas idosas, a grande maioria, elas são acometidas de diversos tipos de violência. O abuso financeiro, que é o que mais, digamos assim, o mais comum, que é quando as pessoas que deveriam cuidar se apropriam do cartão e desviam esse dinheiro que não seja para dar dignidade aos direitos necessários da pessoa Se idosa. apropria do valor da aposentadoria, da pensão, que provavelmente o idoso recebe, essas pessoas se apropriam desse dinheiro, isso é abuso financeiro. Abuso financeiro e patrimonial, porque Certo. desse cartão também são feitos vários empréstimos. Compra-se moto, reformam casa, quer dizer, cuidam do cartão e não cuidam do idoso. Então, se apropriar do cartão do beneficiário é crime e, com base em Código Penal da cadeia, e deve ser denunciado sim. E os outros tipos de violência? Nós temos, assim, com uma frequência muito grande também, é a violência psicológica, onde o idoso, normalmente, quando o líder comunitário vai visitar, ele se encontra em uma situação de isolamento no final da casa. Sempre constrói um quartinho lá no final da casa. E aí eles sofrem constantemente digamos assim, chantagem, agressões psicológicas, e esse idoso vai se deprimindo e vai se isolando socialmente. É um tipo de violência bem cruel, né? A violência Infelizmente, psicológica, o isolamento, cultura... não tem aquela paciência de conversar com o idoso, né? Exclui ele do convívio familiar, social. Isso é um abuso muito triste. É uma situação de abandono e de negligência. Onde tem um abandono, também tem a violência negligencial, tanto por parte de familiares, porque esse idoso fica isolado e ele fica excluído dos serviços essenciais, como saúde, educação e uma vida social ativa. E aí vem os casos ainda mais graves, que quando chega o abuso físico, né? A violência física. O abuso físico, esse é o que, digamos assim, biologicamente a pessoa vai ficando mais vulnerável a esse tipo de problema. E o abuso físico acontece, e o que é pior, assim, sem ser visível à sociedade. Ainda a gente vai falar em coisas boas ainda, mas ainda tem o problema da violência sexual. Ainda tem idosos passando por esse tipo de situação. Infelizmente, nós tivemos ano passado um caso, chegou ao nosso conhecimento, de um filho estar abusando sexualmente de uma idosa de quase 80 anos. Então, foi um choque tão absurdo que depois do abuso, cerca de 3 meses, a idosa morreu, porque ela entrou numa depressão profunda. Como um filho abusar sexualmente de uma mãe é algo inadmissível, mas infelizmente acontece. A Pastoral da Pessoa Idosa, ela pode ajudar
essas pessoas que estão nesse tipo de situação, né? Seja qualquer tipo de violência, a violência psicológica, o abuso sexual, a violência física, o abandono, a negligência, o abuso financeiro, a pastoral da pessoa idosa pode ajudar? Pode sim, pode e deve. A principal atividade da pastoral da pessoa idosa são as visitas domiciliares mensais. São identificados líderes comunitários de uma determinada comunidade, onde passa por uma formação, uma capacitação, para que seja desenvolvido esse papel de visitação. E nessa atividade sistematizada, que é a visita domiciliar, nossos líderes comunitários, eles visualizam determinadas situações em sinais de violências visíveis. Mas nós temos uma parceria muito positiva atualmente, que é a Pastoral de Acesso à Justiça. Sim. Então, os casos que chegam até nós encaminhamos e nós temos vários parceiros. Então, o líder comunitário ele também deve ser ponte para os serviços existentes na comunidade. Por exemplo, as unidades básicas de saúde, os CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e o CREAS é o Centro de Referência Especializado. Aqueles casos mais vulneráveis, onde às vezes até a pessoa idosa perde o vínculo com a família. E casos de abandono também, temos idosos que moram em situações de rua e a gente pode dar um novo destino a essa situação, resgatando a dignidade dessa pessoa. E como Rosinha já falou, né, a maioria dos casos de violência, qualquer um tipo de violência, acontece com pessoas da própria família. Então, para o idoso, é muito difícil fazer esse tipo de denúncia, né? Denunciar o próprio irmão, um filho, né, um parente próximo. Então, se você conhece algum idoso que você suspeita que está em situação de violência, seja violência financeira, física, abandono, negligência, se você souber ou desconfiar, não se cale, não seja conivente. Vamos fazer desse dia de luta também um dia de transformação social. Você pode fazer denúncia. Você pode ligar para a Delegacia do Idoso, que aqui em Campina Grande funciona no telefone 3337-7337. Também ao Ministério Público no 3321-2166. Tudo isso aqui em Campina Grande. E também tem um número nacional, que é o Disque 100. Você pode ligar para esse número, fazer a denúncia anônima e ajudar esse idoso a sair dessa situação de violência e resgatar a dignidade. E aí pode também procurar a pastoral da pessoa idosa. Como fazer para encontrar a pastoral? Exatamente. A pessoa idosa que sofre qualquer tipo de violência, ele tem muita dificuldade de sair desse ciclo, porque normalmente, como o agressor faz parte da família, então como denunciar um filho que está agredindo? Eu não quero ver meu filho preso. Como denunciar uma nora, um genro e pessoas da família? Então fica muito difícil de denunciar e ver alguém sofrendo alguma pena, aí vai se culpar. Então, qualquer pessoa, vizinho, alguém da família e os próprios líderes da pastoral, ele pode fazer a denúncia de forma anônima, e sua identidade será preservada, e pode nos procurar. Nós temos a Pastoral de Acesso à Justiça, que já tem nos ajudado de forma concreta, viabilizando os casos de questões jurídicas, e fazemos as visitas domiciliares e temos parcerias. Outubro do ano passado, Campina Grande instituiu a Rede de Proteção à Pessoa Idosa. Lá nós temos essa rede que a gente se encontra mensalmente, onde são estudados casos particulares, casos isolados, casos coletivos, onde a gente dá encaminhamento para todas as demandas. Então, o que não se pode é se omitir, ver qualquer tipo de atitude, denunciar. Vamos resgatar, então, a dignidade das pessoas idosas. Rosinha, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter vindo esclarecer sobre esse assunto que é tão difícil, mas também é tão bom da gente falar sobre isso, porque a gente vai, com certeza, ajudar muita gente que está nos assistindo a sair dessa situação de violência e as pessoas que conhecem também fazer a denúncia e assim a gente conseguir transformar a realidade da nossa sociedade. Muito obrigada, viu? Por nada. Foi um prazer de divulgar um pouco do trabalho da Pastoral da Pessoa Idosa e dizer que garantir os direitos da pessoa idosa é papel fundamental de toda a sociedade. Muito obrigada, Rosinha. Obrigada, Márcia, eu que agradeço. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, a Voz da Fé é sempre aos sábados, logo após a Missa do Rosário, aqui na TV Itararé, canal 18.1 digital ou canal 19 analógico. E você também acompanha toda a programação no tvitararé.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais, acesse o nosso site. Muito obrigada por sua companhia, sua audiência. Um grande abraço e fique com Deus.